gente, boa noite, bem-vindos a mais um Café com Cris. Depois do mês de julho, daqueles programas externos, né? Café com Cris está de volta aos estúdios. Eu já estava com saudade de vocês. Ai, gente, que delícia estar aqui. Você que nos assiste pela GKTV, muito obrigado pela tua audiência. Não esquece de comentar, tá bom? O chat vai rolar aí durante o programa. Me manda a sua pergunta, me diz de onde é que você está falando. Vai ser um prazer mandar um beijo para você e interagir durante esse programa, né? O Café com Cris é um programa feito para você que gosta de conhecer pessoas, de conhecer propósito, de entender o posicionamento de algumas personalidades também. Café com Cris traz isso e muito mais para você. E nesse Café com Cris de hoje, gente, presta atenção. A gente vai receber um nome muito conhecido aqui na cidade de Floriano. Veja só, ele é farmacêutico, ele é empresário, escritor, gestor público, já foi vereador e agora volta a colocar seu nome na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa. Hoje, Café com Cris recebe Enéas Maia. Quero conhecer um pouco mais sobre o Enéas, além da política. Vamos lá conhecer, então. E ele já está aqui no Café com Cris. Bem-vindo ao Café, Enéas. É um prazer lhe receber. Todo bonitão, vocês estão vendo aqui, né, minha gente? O Lucas vai dar uns close ali nele que vai mesmo arrasar. Bem-vindo ao Café. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui, né? E como eu sou fã, eu acompanho, eu disse, eita, vai chegar o dia que eu vou poder estar aqui, ali também no Café com Cris. Que bom. Eu tinha que vir arrumado, olha, do jeito que eu acho e que a gente vê a beleza desse programa. Oh, muito obrigada. Gente, ele já chegou aqui falando, olha que cenário bonito, etc. Isso é legal pra gente também, sabe? Gratificante ver que as pessoas estão acompanhando, têm uma admiração e receber esses feedback é muito importante, né? Foi você muito obrigada. Aqui. Olha, obrigada. Mas hoje o assunto não é Crislane, não é café, não. Hoje o assunto é Enéas Maia. Veja só. A tua trajetória passa pela saúde, pelo empreendedorismo, pela gestão pública e a política. Se hoje você tivesse que se apresentar, sem citar nem o cargo, quem é o Enéas Maia? Bom, eu acredito que a palavra mais simples para definir é aquele que não desiste, sabe? A pessoa que persevera, a pessoa que continua lutando, a pessoa que continua defendendo o que acredita e aqui entende que nós somos apenas seres humanos em passagem aqui por esse mundo. O que mais importa é o que nós fazemos enquanto estamos aqui, para o que a gente possa deixar para quem vem depois. Eu levo isso como uma das maiores lições de vida, né? Se a gente não consegue deixar um mundo melhor quando a gente sair dele do que quando a gente chegou, então a gente não cumpriu o nosso propósito. Então é isso. É uma pessoa que acredita em um propósito, né, que nunca desiste, está perseguindo ele para poder realizar. Eita, coisa boa, isso é forte, olha. É forte. Você escolheu Floriano para construir boa parte da sua vida, né? O que é que essa cidade representa para o Enéas Maia? Floriano é meu passado, é meu presente, é meu futuro. Floriano é minha origem, onde eu construí, onde eu nasci, tenho minha família, onde eu encontrei o amor da minha vida. Juana, o cheiro! Onde eu tive meus filhos, onde eu crio meus filhos. Então, assim, Floriano, ela representa, a gente tem uma relação muito forte com a terra natal, né? Eu saí daqui com 14 anos para estudar, morei em outros lugares, já andei um bocado pelo mundo aí afora, mas sempre voltando para Floriano. Não porque não tivesse outras opções, mas por escolha. Por escolha. Então, Floriano é isso. Para mim, é um pedaço da minha vida e minha trajetória. Muito bem. Você já disputou diferentes eleições, já ocupou alguns cargos políticos, não é, Enéas? O que é que todas essas experiências te ensinaram? Inclusive as derrotas. Então, o que foi tudo isso já ensinou para o Enéas Maia? Eu acredito que a política, ela é a melhor forma de se fazer o bem. Muita gente hoje não acredita em política, diz que é algo ruim, entende como algo ruim, mas na verdade não. A política ela é a melhor forma de se fazer o bem. E eu pude provar isso dentro das experiências que eu tive. Como secretário, por exemplo, eu fui secretário de saúde de uma cidade pequena,
ali próximo de Picos, chamada Vera Mendes. Sim. Eu, quando assumi esse cargo, era uma cidade que passava por uma série de problema sanitário, um sério problema dentro da saúde pública. Para você ter uma ideia, até os partos, às vezes eles ocorriam, tinha mulher que ela tinha filho dentro de uma ambulância correndo para Picos. E lá a gente conseguiu levar na época o centro de parto normal. Aquilo mudou a vida daquelas mulheres. Nós fizemos um trabalho em parceria com o Ministério da Saúde, que foi um trabalho de prevenção e sanitário na cidade, colocando até mesmo, né, porque lá era uma cultura mais sertaneja, Sim. sabe, sem muito acesso, colocando banheiros dentro das residências da zona rural. Aquilo transformou vidas. Então, para mim, política é isso. Isso aí é o que me deixa feliz, me faz gostar de fazer política. Agora, o que eu aprendi, pelo outro lado, foi sobre o ser humano. Sim. Porque uma coisa é a política, outra coisa são os políticos. E os políticos, a boa parte, infelizmente, a gente está permeado de pessoas mal intencionadas hoje na vida pública e ela desperta, às vezes, o pior do ser humano. Sabe? Vaidade, inveja, ganância, perseguição, mentiras. Então, é um ambiente que, muitas vezes, a pessoa que ela é refém do seu ego, ela passa por cima de tudo, se entrega a tudo, se corrompe completamente. E isso desperta o pior do ser humano. E dentro dessa trajetória que a gente viveu, eu também pude ser vítima, às vezes, de algumas ações dessa forma, ou observar alguns movimentos dessa forma. Então, tem esses dois lados, né? Mas nada disso nos faz temer, muito pelo contrário. Não existe caminho fácil para ninguém, né? Nem mesmo na política. Tanto que agora você volta a colocar seu nome na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa, é oficial, Enéas Maia é candidato a deputado estadual para essas eleições de 2026. E por que o agora e por que o deputado estadual agora? Bom, eu tinha feito uma pausa quando eu casei, quando eu tive meus filhos, eu tinha feito uma pausa dentro da vida pública. E eu retornei em 2020, né, quando fui candidato a vereador, graças a Deus, fui eleito. Em 2024, a gente sofreu um processo muito complicado, porque eu ingressei no MDB, junto com alguns outros colegas, para construir uma candidatura majoritária em Floriano, e a gente se uniu dentro de uma coligação que não correspondeu, né? Então, alguns entendimentos eles não foram cumpridos, e aquilo prejudicou profundamente o grupo nosso do MDB. Inclusive a mim mesmo, né, e alguns outros colegas que sofreram com o resultado daquele processo. Mas a gente na vida não tem que ficar terceirizando para ninguém o que acontece, o que a gente tem é que olhar para frente. E quando olhando para frente, o que é que a gente observa? Você continua ou você desiste? Né? Então, quando você decide continuar, aí você tem que tomar uma decisão. Vamos ou não vamos assumir o nosso papel de líder? A gente vai continuar apoiando algum outro grupo, alguma outra liderança da cidade, ou nós vamos assumir o nosso papel de liderar o movimento, como a gente fez ali no começo? E a gente resolveu assumir esse papel. E esse papel está intrinsecamente ligado a esse convite para deputado. O convite do senador Marcelo, que é o nosso presidente, é a liderança mais forte do nosso partido no estado. E nós só aceitamos, Cris, por duas razões. A primeira, viabilidade, né? Sim. E aí tem aquela parte eleitoral, assim, o partido, a gente sabe que é uma eleição proporcional, ela depende muito da legenda. Sim. O MDB hoje é um partido que tem uma legenda baixa aqui no estado, então você, com uma votação menor, você consegue ser eleito em vista a alguns outros partidos que vão ter uma legenda mais alta e vai precisar de muito mais votos um deputado para ser eleito. E segundo, né, que é até o mais importante, é o fato de que Floriano não elege um deputado estadual desde o ano de 2002. São 24 anos que uma das maiores cidades do estado não tem representante na Assembleia. E isso mexeu muito comigo. Mexeu muito porque a gente entende que Floriano, não que nenhum problema com quem é de fora, né, mas nós entendemos que Floriano precisa ter filhos da terra representando a nossa cidade na Assembleia. Por quê? Porque a preocupação vai ser maior com a realidade. E nós conhecemos a realidade, né? A gente vive no dia a dia. A gente vive no dia a dia a realidade
dos nossos filhos, a realidade dos amigos, a realidade dos vizinhos, a realidade dos moradores da zona rural, dos comerciantes, dos professores, dos profissionais liberais. Então, a gente precisa ter representante aqui. E é por isso que, quando a gente recebeu o convite, nós topamos, mostramos a viabilidade da candidatura e estamos aqui encarando de frente. Olha aí que coisa boa. Eu quero falar mais sobre política, quero falar bem mais. Próximo bloco a gente vai falar mais ainda de política, tá? Tome sua água, tome seu café, que eu vou chegar agora com aquelas dicas que você de Café com Cris adora. E essas boas conversas de Café com Cris, gente, elas são possíveis, elas são construídas por quem acredita na comunicação. Café com Cris tem parceiros que caminham com a gente, que ajudam nossas histórias a chegarem cada vez mais longe. Eu quero começar aquelas dicas para vocês. Vocês sabem que no Café com Cris a gente dá dica de responsa, né? Aquela que você gosta, já entra em contato para resolver o que você precisa. Comece falando de saúde. Para falar de saúde, a gente fala de Medical Center. Cuidado com a saúde, minha gente, ela começa quando a gente começa a entender, né? Que o cuidado com as pessoas precisa acontecer ali também na clínica. Medical Center tem mais de 40 especialidades, é referência no sul do Piauí e Floriano, tá, gente? Então, qualquer especialidade que você precisar, vai lá no Medical Center que você vai resolver. Atendimento maravilhoso, aquele beijo para todo mundo do Medical Center. E olha que você que está assistindo aí Café com Cris, aquela dica, gente, olha, eu sempre falo que contabilidade dentro de uma empresa é um coração, é um pulmão, talvez, né? Mas sem uma boa contabilidade é impossível. Você precisa de organização, de segurança e experiência para cuidar dos números da sua empresa, não é mesmo? RR Contas é um grupo contábil com mais de 25 anos de experiência, pronto e preparado para te receber e ajudar você a cuidar do seu financeiro, da sua empresa. Fica essa dica boa também, RR Contas. E falando de casa também, né? Existe uma loja aqui que faz parte da rotina, da história, a minha história, de muitas famílias também, aqui em Floriano e outras cidades, Eldorado Center. Referência, minha gente, lá tem a maior quantidade de opções por setor. Então, você indo ao Eldorado Center, não se preocupe não, que você vai ter muita geladeira para escolher, vai ter muito sofá para escolher, vai ter muita mesa para escolher. Todos os setores que você for, você vai encontrar mais opções, tá? Eldorado Center em sua casa, ó, tudo a ver, você vai lá que resolve tudo. Ainda nem falei das formas de pagamento que tem no Eldorado Center. Gente, facilita para você comprar, só não compra se não quiser, viu? E para fechar esse bloquinho de dicas para você que está assistindo Café com Cris, você está precisando de internet, né? Então, se você precisa de internet, aí na sua casa, dentro do seu carro, lá no interior, na chácara, na roça, na fazenda, a dica que eu te dou é Sat Piauí. Lá, além do rastreamento de moto, de veículo, toda essa segurança que eles nos ajudam a fazer, lá tem também a internet. Eu quero falar dela hoje, que é pela Starlink. Vocês já viram que tem uns carros com aquela coisinha quadrada em cima? Ali é um Starlink, tá bom? Aquilo ali você vai ter internet por onde você for, a hora que você tiver, em qualquer lugar que você tiver. Gente, é uma belezura. Eu pego a estrada, eu continuo produzindo ali porque eu tenho internet o tempo todo, tá? A dica para você é Sat Piauí, entre em contato com eles. Atendimento também maravilhoso e tu vai ter tua internet. Em casa também, se você quiser, tem residencial, no carro, na chácara, onde você quiser. Aproveita que a internet é boa. E olha, fica aí, toma um gole, pega o lanche. 1 minuto, Café com Cris está de volta com mais Enéas Maia. Quando a urgência acontece, cada segundo importa. E é nessa hora que você pode contar com o Hospital Clinicor. Aqui, o atendimento começa na chegada. Avaliação médica completa e imediata, com precisão e cuidado. Exames realizados com agilidade para diagnóstico rápido. Equipe completa e todo o suporte que você precisa para garantir o melhor cuidado. Conte sempre com o Hospital Clinicor. Atendimento médico de urgência e emergência, 24 horas por dia. Beleza, exclusividade e qualidade você encontra aqui na Eudora. Maquiagens incríveis, fragrâncias marcantes e os melhores cuidados para a sua pele.
viver essa experiência. Eudora, a beleza que transforma. Se você achava que precisava rodar a cidade inteira para encontrar tudo o que precisa, você tem que conhecer a Oli Poly Shop. Aqui a variedade é real. Vem dar uma olhada? A nossa seção de brinquedos e presentes é gigante. Tem desde opções completas para a criançada até aquele presente ideal para não passar em branco. Passando para a parte de utilidades domésticas e cozinha, o foco aqui é praticidade. E para quem estuda ou trabalha, o setor de material escolar está 100% abastecido. E na parte de informática e eletrônico, teremos acessórios que todo mundo usa no dia a dia. E para fechar, o nosso grande diferencial, uma área exclusiva de produtos com temática coreana. Venha e faça uma visita e confira de perto tudo que a Oli Poly Shop tem para você. Goleada de oferta do São Jorge Supermercados. É promoção que entra em campo para vencer a economia. Óleo de soja ABC PET 900ml, 8,85. Carne na rola costela dianteira, quilo, 27,80. Frango congelado Cogran, quilo, 9,49. Amacete Nutrilado 2 litros, 9,75. Desodorante aerosol Monange 150ml, 8,39. Vinho Quinta do Morgado 750ml suave, 12,24. Se beber, não dirija. São Jorge Supermercado é cada vez mais barato, cada dia mais amigo. Que é o... Já estamos de volta nesse Café com Cris, conversa boa, conversa agradável com o Enéas Maia. Agora esse bloco falando mais ainda de política e eu já volto, Enéas, perguntando para você. Comentando também, o eleitor ele está cada vez mais desconfiado. Como você falou no bloco anterior, não acredita. Isso. Por que quem está assistindo agora o Café com Cris deveria acreditar que você pode fazer diferente? Bom, para as pessoas que estão desacreditadas, eu quero dizer que dê uma olhada na minha história, na minha trajetória. Comecei em 2012 candidato a prefeito, sem apoio de grupos tradicionais, sem padrinho político, sem herança política, a não ser a história de um grande homem que para mim é minha referência, que é meu avô, seu Bruno dos Santos, e sem políticos viciados, né, dizendo o caminho que eu deveria seguir. Começamos lá. Muita gente desacreditou, muita gente disse que não teria condições da gente ter um desempenho. Conseguimos não vencer a eleição, mas a gente ficou em segundo lugar e tivemos mais votos do que o grupo do prefeito na época, né, o que era algo que ninguém imaginava. Sim. Isso mostra que as pessoas elas decidem por elas mesmas. Que o político tradicional, que imagina que tem um número X de voto e sai negociando isso em bancas com outros políticos maiores, eles não possuem o domínio, eles não são donos das pessoas, eles possuem a capacidade de poder procurar, né, mas não possuem as pessoas, cada um é independente. Então a minha história ela sempre foi feita assim, sabe, construída através de um e apenas um projeto específico para Floriano. A transformação da nossa política, uma mudança na forma de se fazer política, um olhar diferente para as pessoas, com mais humanidade, com resultado, né? E principalmente com muito amor, que é a nossa terra. A gente precisa modificar essa realidade. Eu já tenho falado algumas coisas, eu já tenho falado durante anos de trajetória, desde 2012, do que é possível fazer, porque Floriano tem potencial e eu sei que dá para a gente fazer. Agora, para isso, a gente precisa ter uma oportunidade, né? Então, outros tiveram. Então, chega um momento que nós temos certeza que o povo e Deus vai dar essa oportunidade para o Enéas para que ele também possa mostrar tudo isso que ele vem falando há alguns anos. Eu quero te perguntar o seguinte, você acha que Floriano já teve mais força política? Floriano perdeu? O que é que está acontecendo de acordo com a sua opinião agora? Floriano, ela sempre foi uma referência no estado, né? E ela vem diminuindo há muito tempo. Pra você ter uma ideia, tem um estudo que disse, na década de 50, que os maiores pontos de desenvolvimento do Nordeste seriam Petrolina, no Pernambuco, Juazeiro do Norte, no Ceará, Floriano, no Piauí, Imperatriz, no Maranhão. Olha a referência que Floriano era.
e nós perdemos o bonde desse desenvolvimento. E muitas vezes por falta de representação. Picos, antigamente, as pessoas saíam de Picos para vir estudar em Floriano, porque Floriano é que era o grande centro. Hoje Picos já está bem lá na frente. Né? Outras cidades ultrapassaram Floriano. Piripiri, por exemplo, hoje é uma cidade que deixou também Floriano para trás. E aí, de terceira cidade mais importante do estado, nós caímos para a quinta. E a cada ano nós vamos perder mais. Então, por quê? Floriano está com 24 anos que não tem um deputado estadual, né? Federal nem se fala. E estadual, Floriano e Floriano é hoje o centro de uma grande região. Poucas pessoas sabem, mas a segunda maior região do estado, macro-região, é a de Floriano. Quando você junta as cidades do Piauí e do Maranhão, são cerca de 500 mil pessoas que vivem ao redor de Floriano, procuram Floriano para estudar, para trabalhar, para comprar, e a gente não aproveita o nosso potencial. E isso é muito por conta das políticas públicas. Eu falo sempre, hoje, me dói, me perdoe dizer, mas assim, eu olho e eu fico pensando, será se é bonito você ver o tempo inteiro só a comemoração de calçamento? Tem que ser feito calçamento, tem que ser asfaltado. Isso é o básico, e as pessoas têm que ter dignidade para viver, ninguém quer viver na lama. Agora, a gente não pode comemorar o básico como uma grande conquista, e a gente perdeu essa referência. Uma grande conquista seria transformar Floriano em um grande centro de distribuição e logística para toda essa região. Veja só, Cris, você costuma comprar alguma coisa online, compras online, Mercado Livre, Sim. Shopee? Sim. Pronto, eu gosto também. Mercado Livre, Shein, Shopee, a gente compra. Na verdade, o Luiz compra, eu não sou muito craque. Ele entra lá e compra tudo, eu só peço. Pois eu tô um pouquinho... eu tô parecido com o Luiz, eu gosto. Sim. Então, essas mercadorias hoje elas chegam muito rápido. Às vezes você compra no Mercado Livre, chega em 3 dias, 4 dias, as pessoas se perguntam como. O avião vai para em Teresina, de lá distribui para todo canto. Por que Floriano não pode ser o centro de distribuição, já que ela é a referência de toda essa região? E como é que isso vai ser feito? Nós temos um aeroporto. Sim. E o nosso aeroporto está preparado até para ser um aeroporto comercial. Verdade. É um aeroporto que ele pode se transformar em um aeroporto de carga e descarga. E sendo um aeroporto que funciona até mesmo à noite, a gente pode estar recebendo essa distribuição de mercadorias, eu dei só um exemplo, para toda essa região, só de empregos diretos. A gente deve gerar pelo menos aqui uns 500 a 1.000 empregos. Então, e facilitar muita coisa para os lojistas também. Facilita, barateia a mercadoria. Floriano começa a gente a poder disputar com outras regiões. Verdade. Então esse é um ponto que... Por que não foi feito? Porque ninguém foi buscar isso. Porque não se vive aqui para poder se entender de verdade o potencial que a gente tem. Mas é algo que não é de outro mundo para ser realizado. É algo que é possível ser feito. E é uma ideia. Então, essa, como outras ideias, elas podem ocorrer a gente aproveitando o potencial. Eu, quando falo daqui das ideias e falo de Floriano, eu não paro. Então, eu gostei muito me perdoe dessa. Que eu falo muito. Eu gostei muito dessa. Confesso que eu não tinha parado para pensar nisso. Pois e a gente fica pensativo, realmente, por que não? Exatamente, por que não, né? Então, a gente tem esse potencial. A gente tem que observar o mundo como está hoje, Cris. Hoje, lá no Ceará, eles estão brigando. O Ceará entrou na disputa nacional por ser o berço, ou ser o local para a montagem dos data centers, que são os computadores que guardam, armazenam dados dessas redes sociais, da internet em geral, programas e aplicativos. E eles vão receber um investimento lá de cerca de 150 bilhões de reais em data center no Ceará. Né? E não é nem em Fortaleza, é perto de Fortaleza. Venceram essa disputa com outras regiões do Brasil. O que é que esse pessoal quer? Área. O que é que o Piauí tem? Área. Então, assim, a gente tem muito a aproveitar aqui se a gente consegue entender como é que funciona hoje o mercado global. Entender como a tecnologia ela também avança e mexe com a vida de todos nós. Para isso, precisa ir atrás. Eu fui coordenador do projeto lá em Teresina, Lagoas do Norte, com o prefeito Firmino. Aquilo ali foi uma das maiores lições que eu tive na vida. Por quê? Porque ele buscou, no Banco Mundial, um investimento que jamais conseguiria dentro do Brasil. E o Banco Mundial ele tem esse capital para investir em recuperação de áreas sociais.
e mudou a realidade da Zona Norte de Teresina. Mudou a realidade. Lá são cerca de 150 mil pessoas que vivem nessa área. Era um local que era comandado pelo crime organizado. As lagoas, elas eram um espaço de desova de corpos. Olha Tanto que aí. quando foi feito, né, fizemos a limpeza, tiraram muitos corpos de lá e viraram um espaço de recuperação urbana. Lá tem tudo hoje. Né? Então, quando você acredita que pode fazer e sabe onde buscar, aí acontece. Acontece. Então, me dói às vezes eu ver que é possível e as coisas não aconteceram. Então, não tinha opção. Eu tinha que realmente estar nessa luta, nessa Eu disputa. acredito que o Enéas tem um caderninho ali de ideias. Tem. Enéas é inteligentíssimo, é jovem, inteligentíssimo com essa visão. Eu acredito que você tem um caderno com várias folhas ali anotadas com ideias. Tem. Que coisa boa. Tem de ideias, tem de frases, tem de Poesia, poesias. a gente vai música pensando, também. Também, a gente vai pensando e vai escrevendo. Eu quero já saber um pouquinho mais sobre isso. Voltando ainda a falar, o Enéas, se eleito, qual seria uma pauta que você não abriria mão de levar lá na Assembleia Legislativa? Olha, eu posso falar são muitas, né? Sim. Mas para concentrar, eu vou falar aqui de 3 rápidas. Que uma é geração de emprego e renda, é investimento no empreendedorismo. Essa ideia de Floriano virar um centro de distribuição e logística é uma forma de se aumentar a oportunidade de trabalho e se aumentar a renda em Floriano. Mas também Floriano virar realmente ter um parque industrial. Sim. Picos já está tendo. A gente está vendo acontecer lá. Está no momento de Floriano começar a trazer para cá também esses investimentos. Aproveitar a nossa beira do rio, né, como um espaço de produção real de produtos dentro do agro, sim, hortifruti, para que a gente também possa começar a vender para a região, isso com apoio de gestão. Então, essas ideias o deputado estadual não intervém? Claro, diretamente, através de conseguir os recursos, através de se fazer parcerias e fazer esses projetos se transformarem em realidade. A segunda pauta que eu não abro mão é em relação a crianças neurodivergentes, ao apoio a crianças autistas ou com outro tipo de atipia. Essa eu não abro mão. Nossa cidade hoje, ela recebe a cada dia mais pessoas, mais famílias buscando o diagnóstico, buscando a terapia. A fila para diagnóstico está enorme. Né? Para a terapia, então, nem se fala. E é um custo altíssimo se você for para a rede privada. Então, eu fico imaginando essas mães, esses pais que têm crianças precisando desse tratamento, sabe? A dificuldade que eles têm de encontrá-los. Então, aqui a gente precisa de um programa estadual, o Estado tem que participar para poder também dar esse apoio para essas famílias. E, por último, é a segurança pública. Né? Eu debato segurança pública desde o ano de 2010. E hoje a gente sabe que 90% dos crimes ocorridos aqui em Floriano é por conta do tráfico de drogas. Então, aqui a gente precisa de um trabalho preventivo, né? E a gente precisa também de um trabalho de desarticulação dessa guerra do crime organizado. E aí tem a parceria do município, com o Estado, Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Civil, enfim, para que a gente possa diminuir essa realidade, né, que eu cresci aqui nos anos 80 jogando bola na rua, pegava a bicicleta, ia lá para a beira do rio, lá para regatas, ficava banhando, era livre. A gente ia para a regata numa boa, né? Boa, era livre, que a gente brincava à vontade. E hoje eu vejo que as crianças não podem fazer a mesma coisa, as pessoas não podem. Então é algo que mexe muito também. Muito mesmo. Né? Eu digo, ele tem um caderno de ideia, minha gente, aqui. Se o café durasse 5 horas, era 5 mil ideias que iam surgir aqui. Que coisa boa. Enéas, para fechar esse bloco de política, já a gente vai falar muito de família também, para fechar um pouco esse bloco de política. Você já esteve, né, na política, já disputou algumas eleições, então o eleitor conhece o seu nome, conhece Sim. o Enéas Maia. O que é que existe hoje do candidato Enéas Maia que não existia há alguns anos atrás? Eu acho que eu posso fazer 2 comparações. É o Enéas que começou. Ideia, vontade, ideal, né, e esse desejo enorme por realizar, mas faltava um pouco mais de experiência adquirida, né? E algumas experiências a gente só adquire
vamos dizer assim, na taca. A gente só adquire vivendo. E o Enéas de 2012, ele ainda era muito puro, sabe? Acreditava muito em algumas coisas que ouvia-se da classe política. Então, o que eu posso dizer que o Enéas de hoje tem mais, essa certeza, essa convicção. Hoje, se eu sento com alguém da área política em si, já consigo perceber de imediato se é uma pessoa comprometida, né, com um projeto, com uma ideia em relação a Floriano, ou se é uma pessoa comprometida consigo, com seu projeto pessoal, com sua vaidade, seu ego pessoal, né? Então, o ideal, a vontade de fazer, o dinamismo, a energia para lutar continua a mesma do começo. A diferença é que agora é mais maduro para poder evitar qualquer rede que possa atrapalhar esse ideal. Mais experiente, de olho em tudo, né? Mais experiente, de olho em tudo. Muito bom. Olha, tome uma água, tome um café, que já já a gente vai falar de família. Quero falar de família, quero falar de propósito, para conhecer um pouco mais sobre a história do Enéas. Quem é o Enéas pai? E o Enéas marido? Ele é o marido da Ruana linda e perfeita do Enéas. É assim que seu nome está no meu telefone, viu, Ruana? Beijo para você e toda a família. Você que está aí assistindo Café com Cris, eu vou te dar aquelas dicas, né, que você ama enquanto o Enéas se organiza aqui, toma um copo de água, um café. Você também vai já poder aproveitar o intervalo, ir lá na cozinha, né, pegar um lanche, porque o próximo bloco está melhor ainda. Vamos de dica. E antes de conhecer um pouco mais sobre o lado pessoal do nosso convidado, o Enéas Maia, a gente vai destacar para você também mais apoiadores que o Café com Cris tem. São apoiadores que eu te dou aquela dica maravilhosa. Café com Cris tem empresas que realmente acreditam na comunicação e Café com Cris também acredita neles, com certeza. Começo falando de saúde, começo falando de Clinicor, pessoal. Cuidar do coração é cuidar de um capítulo da nossa história. Impossível não cuidar do nosso coração. Clinicor não é só coração, não. Hospital Clinicor. Lá você vai encontrar consultas, exames, cirurgias, internações, UTI móvel 24 horas por dia e aquele atendimento e facilidade que você precisa, tá? Fica essa super dica de saúde para vocês. O Hospital Clinicor fica localizado ali, ao lado da Praça da Câmara dos Vereadores, pertinho da Eudoro e da Cavidinho, tá bom? Fica essa dica de saúde para vocês. Eu tenho mais dicas, você fica aí nesse Café com Cris que eu só tenho dica boa, viu, minha gente? Grupo Jorge Batista, tradição, trabalho e o empreendedorismo que movimenta a nossa região. Nós temos supermercados, tem água fina também, quero falar para você da água fina, tá? Aqui na GKTV a gente só toma água fina, gente, água deliciosa, porque tem água mineral que não é boa não, né, gente? Vamos combinar. Mas água fina você pode tomar sem medo, é uma maravilha, aquele super abraço aí pro João Milson, toda a galera do Grupo Jorge Batista, são várias empresas, inclusive restaurantes, hotéis, é muita coisa, graças a Deus, todo mundo conhece, fica essa dica para você. E mais uma dica... Posto São Cristóvão, precisa de combustível de qualidade. E aí, quando você vai abastecer o carro, você também quer tomar um café, fazer um lanche. Você vai ali no Posto São Cristóvão, que você abastece, faz seu lanche na Bag Conveniência, que é impecável. Minha gente, lá tem um caldo que eu adoro. Tradição, dia de sábado, eu ir lá comer um caldinho daquele. Maravilhoso e o atendimento de primeira. Pessoal, voltando a falar de internet, eu também tenho mais uma dica para vocês que todo mundo já conhece. Virtex, gente. Inovação que pensa no futuro. Aquela internet que todo mundo já conhece, tem em casa, tem na sua empresa. Fala lá com a Jaque, toda a turma da Virtex, que vocês vão ser bem atendidos, vão ser bem orientados e quando precisar vai ter assistência também. Fica essa dica maravilhosa para vocês. Esse agradecimento aos nossos parceiros. E a gente volta com Café com Cris em 1 minuto. A beleza da vida está nos detalhes que escolhemos enxergar. O Hospital de Olhos Bucar oferece ambiente confortável e atendimento humanizado, garantindo a você e sua família uma experiência incrível. Já são mais de 70 mil pessoas atendidas e mais de 14 mil cirurgias realizadas. Milhares de vidas transformadas. Escolha viver com a melhor visão. Escolha o Hospital de Olhos Bucar.
Na Cabedinho, vestir os pequenos com estilo e conforto é a nossa missão. Moda infantil de 0 a 10 anos para todas as ocasiões, do dia a dia às datas especiais. Looks cheios de charme e qualidade para o seu filho brilhar. Feita por pais que entendem a necessidade de outros pais. Visite-nos e descubra a moda infantil do jeitinho que você ama. Tem hora que a coisa aperta e você atrasa as contas, mas a Prefeitura de Floriano te entende, por isso prorrogou o prazo do Refis, o programa de recuperação fiscal. Se você tem impostos, taxas e multas em atraso até dezembro de 2024, procure a Central do Contribuinte e tenha de 70% a 95% de descontos nos juros e multas e parcelamentos em até 60 meses, mas é só até 30 de abril. Refis, refaça as contas e fique feliz. Prefeitura de Floriano. Alguns anos passam, outros deixam marcas. 2025 foi daqueles que transformam ideias em decisões, desafios em movimento, planos em realidade. Foi o ano em que escolhemos não parar. Mesmo diante dos desafios, dissemos sim, porque o futuro não espera. Porque o futuro não se espera, o futuro se constrói. Grupo Contábil RR Contas. Juntos somos mais fortes. Já estamos de volta nesse café quentinho, gostoso, com Enéas Maia, um bate-papo muito interessante. E agora a gente vai falar sobre família, sobre propósito. Enéas, você é pai de 2 filhas autistas, não é isso? O que é que a paternidade ensinou para o Enéas que nenhum cargo político ensinou? Bom, você conhece, Cris? Conhece bem, são 3. Eu tenho o João, né, que é o meu mais velho, que eu costumo dizer, eu aprendi a ser pai por causa do João Vitor. Eu descobri que eu realmente tenho a paternidade como uma vocação para a minha vida através do João. Ele chegou na minha vida e mudou tudo, sabe? E as meninas, elas vieram para me ensinar mais coisas ainda, outras coisas. A Isis, quando ela chegou, foi uma emoção indescritível. Mas desde cedo a gente percebia algumas coisas que não eram muito comuns, né? Era uma criança começou a falar com menos de 1 ano. Né, com pouco mais, menos de 1 ano e meio, ela cantava até música em inglês. E com 2 anos, ela acompanhando o irmão, vendo o irmão estudar, ela já estava se alfabetizando. Então, assim, era uma coisa que chamava muita atenção da gente, além de algumas atipias, né? E aí ela recebeu o diagnóstico. E assim, para te ser muito sincero, quando eu e a Ruana, a gente foi para o consultório, né, da médica e a doutora Bianca, maravilhosa, nossa amiga, que deu esse diagnóstico, a Ruana chorou muito, mas também teve um choro de alívio, porque ela tinha coisas que ela não conseguia entender, ela começou a questionar ela como mãe, né? E ela não conseguia entender algumas coisas da filha dela, e depois disso ela passou a entender que o problema não estava na Ruana como mãe. E eu me senti como se eu estivesse caindo assim num buraco negro, sabe? Caindo, não consegui falar muita coisa. E eu comecei a ficar mais introspectivo. Até aprender e entender como é esse mundo. E eu comecei a aprender com ela. Comecei a aprender com a Isis. E conhecer o mundo, o universo autistas, ele revelou para mim inúmeras coisas. Como pai, como pessoa pública, como ser humano. Se você me perguntar hoje se eu queria que ela tivesse vindo, sabe, uma criança típica, eu diria que não. Eu queria que ela vinha 1000 vezes do jeito que ela veio, porque para mim ela é perfeita desse jeito. O que a gente não imaginava é que 1 ano depois ia chegar a Liz e logo depois a gente já ia descobrir que a Liz também era
era autista. Mas a Liz, assim, ela foi diferente da irmã, ela foi começar a falar com 2 anos. A gente colocava, eu costumo dizer, eu falava, Juana, pelo amor de Deus, Juana, Deus mandou aqui o corpo, mas não desceu ainda o espírito. A gente fala com a menina ficava assim com o olho, parecia que a gente não estava lá, não tinha nenhum tipo de interesse, né? E eu vivia conversando, chamando ela, até que um dia, quando ela estava com 2 anos e poucos dias, eu chamei novamente, Liz, e não sei o que, vamos brincar com o papai? E aí ela virou e disse, nunca vou esquecer, ela falou assim, oi papai. Aí lá em casa foi um choro, né? Ela reagiu, ela falou, a Isis, ela é diagnosticada como autista, mas é suporte 1, né? E tem altas habilidades, que é o que a gente chama hoje para quem é a criança que antigamente era superdotada, né? E a Liz, ela já é suporte 2, só que todo o tempo a gente descobre outras coisas. E a gente tem tido momentos bem, assim, difíceis, naturalmente, esse ano, mas a gente se ajuda muito. E lá a gente costuma dizer, somos nós 5. Então, quando as meninas têm uma crise, quando eu tô, a gente acalma. Quando eu não estou, a Juana está, a Juana acalma. Quando nem eu nem a Juana estamos presentes, o João Vitor acalma. Olha. E quando está só a Isis e a Liz tem uma crise, a Isis aprendeu também a acalmar. Então é o que a gente diz, é um ajudando o outro, é um dando esse suporte para o outro, e encarando como família. Então, para mim, minha vida, minha percepção de mundo, minha humanidade, meu sentimento mudou completamente. Respondendo finalmente a tua pergunta, né? Eu entendi que eu tenho que existir, que eu tenho que olhar para mim, mas é o maior... Ser pai é o maior privilégio, ou o maior ato de desapego individual que existe. Porque você pensa sempre, em primeiro lugar, nos seus filhos, na sua família. Essa é a grande lição, eu acho. Eita, eu fico emocionada quando fala de família, que eu fico boba, porque eu conheço a realidade do autista, conheço várias famílias atípicas, inclusive sou uma apoiadora da sua ideia, porque o poder público tem que enxergar de perto como é que as famílias atípicas vivem. Então, essa é uma das coisas que o Enéas Maia, se eleito, vai chegar lá e vai lutar por isso também, como você citou agora há pouco. Com certeza, sem dúvida, porque a gente sente na pele. Eu sei, hoje, assim, Cris, eu tenho minha profissão, né? Sou bioquímico, tenho meu laboratório, a clínica, eu boto o pão na mesa através do meu trabalho. E, graças a Deus, isso me dá a condição de pagar o tratamento e a terapia das minhas filhas. Mas eu sei que eu sou uma quantidade ínfima entre os pais e mães aqui de Floriano. A grande maioria que tem criança atípica não pode, sabe? Não consegue. Sim. E precisa do tratamento, precisa do cuidador na escola, né? A gente está vendo uma crise novamente Floriano em relação a isso. Precisa de humanidade. Muita gente hoje já está começando um movimento que eu acho terrível, de pessoas falando, autismo é modinha. Deus do céu, como as pessoas não conhecem. Né? Porque mesmo se falando tanto sobre autismo e outras atipias, né? Que a gente fala de autismo, mas tem o TAB, tem o TOD, tem, enfim, inúmeras outras, e tem as crianças também que têm deficiências físicas, né, e motoras. Por mais que se fale, ainda assim, o que está sendo feito é muito, muito, muito pouco. Né? Muito pouco mesmo. Eu conheci uma mãe que veio de São Paulo, que era daqui, foi morar em São Paulo porque conseguiu um tratamento para o filho tinha um tratamento lá, mudou o governador de São Paulo, cancelaram o tratamento, ela voltou para Floriano. Jesus. E agora está aqui, e no começo tinha um suporte, depois não teve mais, e agora está aí no desespero, né? E o filho dela já cresceu, já está aí já é um adolescente, então já traz outros problemas. Já fica mais e a difícil. gente encontra histórias assim todo tempo. Então tem que ser feito, e para mim é prioridade entre os nossos trabalhos e os nossos projetos.
é poder ajudar as famílias atípicas, famílias neurodivergentes, famílias com deficiência física, para que possam ter dignidade, possam ter tratamento e possam dar a melhor possibilidade de independência para seus filhos. Muito bom mesmo, muito bom. Essa é a mais pura verdade. A gente vai agora, ó, dar um up aqui, nós vamos levantar. Eu quero fazer o pinga-fogo da Cris com o Enéas Maia. Eita. Bora lá? Vamos de pinga-fogo da Cris com o Enéas Maia. Enéas, pensar rápido, responder rápido. Tá bom, vou tentar aqui. Floriana, em uma palavra. Amor. Política, paixão ou missão? Propósito. Uma qualidade sua? Perseverança. Um defeito seu que sua esposa confirmaria? Calmo demais, às vezes. Uma pessoa que marcou sua vida? Meu avô, Bruno dos Santos. Um livro? Bom, falando aqui do mais recente, O Apanhador no Campo de Centeio. Olha. Um medo? O medo é relacionado à família. Qualquer doença, alguma coisa. Uma coisa que o Enéas ainda quer realizar? Quero mudar Floriano. E o maior sonho político do Enéas Maia? Chegar na minha vida idosa, vendo que Floriano se transformou no que ela pode ser. Maravilha. Ele foi rápido no pinga-fogo, viu? Ele disse aqui no bastidor, olha, eu falo muito, mas foi rápido. Foi super rápido. Olha, para aproveitar agora o lado escritor, né? Que além de farmacêutico, eu sempre tenho que pescar porque é muita coisa. Escritor, farmacêutico, empresário, político, poeta também. Tem algum verso que você goste mais, uma poesia que você fez? Conta pra gente, mostra pra gente aqui no café. Eu posso colar? Pode sim, tem que colar. A cabeça da gente não lembra mais de tudo, tanta não. coisa. Mas tem um que eu fiz pro João Vitor, meu filho. Ótimo. Né? Vai É lá. assim, quando ele chega, começa o barulho. Papai, mamãe, quero só diversão. Menino, tia quieta, desce logo do muro. Ele volta sorrindo. Chegou, meu João. Cabelos mais claros, olhar cor de mel, perninhas tortinhas, sorriso do céu. Parece a mãe na conversa ligeira, não deixa o pai quando é dia de feira. O tempo passando, o João vai crescendo, antes nem conseguia falar trator. Hoje explicas, com a mãozinha mexendo, palavras difíceis ensina até o avô. Bola, bolada, luta armada, piscina, corrida, dança animada, pula na cama, brinca na rede e chora zangado pelo videogame. É realmente o que diz o poeta. Às vezes a vida escolhe para você. Amar sem limites, ter a vida em festa, com ele no colo é que pude entender. Então hoje vamos celebrar toda a pureza que tem no coração sobre um pai que aprendeu a amar quando a vida lhe entregou João. Menino, que coisa linda, que coisa mais linda. A gente pode encomendar também, assim, para você fazer para ele. Eu adoro falar também sobre a história dos outros, sabia? Gente, que lindo. Aí você escreveu sozinho. Você escreve isso em quanto tempo? Senta ali, escreve. Às vezes vem tudo de uma vez. É de uma vez, né? Por exemplo, às vezes eu estou aqui com uma amiga conta que aconteceu alguma coisa. E aí dizem que o poeta é um sentidor, né? Ele sente tão completamente que ele chega a sentir que é dor, a dor que de veras sente. E aí ele vai e escreve, eu escrevo alguma coisa como se eu estivesse no lugar dessa pessoa. Gente. E aí é ligeiro, às vezes é de uma vez. Às que vezes profundo. É um artista também. Enéas, pra gente finalizar essa conversa boa, aqui era conversa para durar muitas horas. O Café com Cris com Enéas é muito pouco, viu, produção? Vamos lá. Eu quero lhe fazer uma pergunta para finalizar. Independente de cargo ou de eleição, como é que você gostaria que o florianense, todas as pessoas que lhe conhecem, lembrasse do Enéas Maia? Eu gostaria que lembrasse como um filho dessa terra, né? Como uma pessoa que não é perfeita, não é o salvador da pátria, mas que é decente, que tem caráter, e que quer praticar o bem. E pratica o bem. Todo santo dia é o que eu procuro fazer. Né? Eita, que maravilha. Obrigado. Olha, que café bom. Foi maravilhoso ter você aqui. Mandar mais uma vez um beijo para Juana, para o João, para a Isis e para a Lizzy.
toda a família, né? A família tá agitada, Tá né? agitada. Tem gente que vai casar, aí a gente vai ficar de olho aqui nos stories pelo Instagram, acompanhando a movimentação. Enéas, quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por essa conversa tão enriquecedora, tá? Eu considero hoje esse café muito enriquecedor, porque você trouxe aqui ideias maravilhosas. Bom. Então, o florianense e os eleitores podem esperar muito mais de você, com certeza. E só preciso agradecer mais uma vez. Agradeço. Deixa uma mensagem final, então. Eu quero agradecer a você, Cris. Como eu disse, eu já sou fã e agora eu estou realizando do meu desejo de fã, viu, gente? Quero de participar aqui do Café com Cris, adorei. Aqui você se sente bem à vontade, é tudo que eu imaginei, né? E dizer para as pessoas que estão em casa, agradecer quem acompanhou, agradecer quem está torcendo, quem está nos ajudando nesse caminho, né? E dizer para vocês que é uma coisa que nunca deve morrer em ninguém, a esperança, tá? Gente, entendam, não existe derrota. A derrota ela só existe quando você desiste. Enquanto você persevera, você já é vencedor. Então continue, isso vale para tudo na vida. Gostei, que bom. Obrigado, Obrigada, Cris. viu? Gente, esse é o Enéas Maia. Você vai ter que voltar aqui no café. A gente vai ter que falar dessas várias nuances dele, né? Porque é muita coisa pra gente falar. Vamos marcar um café especial com poesia, música, que tal? Chama o Gilberto para Né? tocar um violão, olha aí. Já fica a ideia. Bom, gente, aqui a gente se despede do Enéas Maia, mas já já eu continuo com você. Não sai daí. Na Cafit, você encontra tudo para treinar com motivação. Na Cafit 1, academia exclusiva para mulheres com musculação, cardio, aulas de ginástica para você se cuidar e se divertir. Na Cafit 3, espaço completo para homens e mulheres com musculação, cardio e lutas. Na Cafit 1 e Cafit 3, 2 espaços completos esperando por você. Vem ser Cafit! O Medical Center é referência em saúde em toda a região. Uma clínica médica completa, com o maior número de especialidades, reunidas em um só lugar, oferecendo atendimento integrado e de excelência para todas as fases da vida. O Medical Center conta ainda com uma unidade da saúde livre, oferecendo o que existe de mais moderno e eficaz, com imunizantes seguros, atualizados e atendimento especializado para todas as idades. É também no Medical Center que a região conta com um centro de neurodesenvolvimento pioneiro, com uma equipe interdisciplinar altamente qualificada, formação contínua e certificações internacionais. Pensou em comprar móveis de qualidade, preço baixo? Então vem pro Armazém Eldorado. Aqui você encontra o móvel ideal para deixar o ambiente da sua casa ainda mais aconchegante. E quer saber do melhor? Facilitamos as suas compras e dividimos em até 10 vezes no cartão de crédito ou em 15 vezes no carnê. E mais, na linha de móveis e estofados, a primeira é para 90 dias e o seu carnê quitado vale bônus na próxima compra. Realize o seu sonho aqui. Armazém Eldorado, o sucesso do seu lar. E para encerrar esse Café com Cris, é claro que a gente já encerra agradecendo a você, a sua audiência, pelo seu carinho. Você sabe que Café com Cris, período normal, período letivo, que a gente vai chamar aqui, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, sempre com um convidado muito especial, histórias boas para se contar, para se ouvir, para conhecer. E eu quero também deixar mais uma dica para vocês. Essa daqui é uma diquinha que eu falo assim, olha, com tanto amor, igual as outras, né? Essa tem um gostinho especial, que é de todo o Grupo K para vocês. Minha gente precisou de academia. Você sabe qual academia que você vai procurar? Aquela que te acolhe, aquela que te recebe bem, que te orienta e te ajuda a cuidar da tua saúde. Cafit Academias, meu bem. Conta com 4 unidades a Cafit, olha só. Cafit Sambaíba, só para mulheres, lá tem musculação e tem dança também, ginástica. Cafit Anel Viário, para homens e mulheres, lá tem musculação, tem
tem lutas também. Cafite Conviver, tem musculação para homens e mulheres. E agora, a mais nova Cafite Beira Rio, fica ali, lá na Avenida Frei Antônio Curso. Você faz sua caminhada, sua corrida, já pode treinar na Cafite Beira Rio. Padrão de atendimento, qualidade que você já conhece da Cafite, pode ir em qualquer uma que você vai encontrar com certeza. E a diquinha de beleza que eu deixo é Eudora Crislane Lemos, né, meu povo? Maquiagens, perfumes, produto para cabelo, hidratantes corporal, tudo que você precisa para elevar aí a tua autoestima sem medo e com o melhor atendimento do Brasil. E do ladinho tem a Cabidinho, para você comprar o lookinho dos seus filhos. Aquele atendimento de qualidade, looks, brinquedos, acessórios, o que você precisa aí para deixar a criança confortável e feliz para brincar. A criança tem que estar bonitinha, vestidinha? Tem, mas tem que estar confortável também. Cabidinho é minha dica para você. Esqueci de alguma coisa, minha gente? Será que eu esqueci de alguma coisa? Eu gosto de dar todas as dicas, tá? Eu dou dica mesmo, levando a sério, tá bom? Pessoal, toda quinta Café com Cris, 8 da noite. Deixo aqui aquele beijo final para você, agradecendo mais uma vez a tua audiência e o teu carinho. E a gente se vê na próxima quinta, 8 da noite, aqui na GK TV, a TV que vai com você.